E se o Chris Paul de fato sair, eu sempre quando acontece alguma coisa do tipo, né, NBA ou NFL, eu gosto de abrir a classificação da temporada e aí eu vou listando times. E eu fiquei surpreso com a quantidade de times que eu vi que fariam sentido pro Chris Paul, né? A questão é, ele vai aceitar um papel reduzido? Ele vai aceitar, de repente, vir do banco, jogar 20, 25 minutos? Porque o Chris Paul, ele é um cara que gosta de controlar tudo, gosta de ser o cara, mas ele claramente não tem mais condições físicas de ser esse cara. Presumindo que ele vai aceitar um papel reduzido, não necessariamente começar do banco, mas de repente começar jogando, mas jogar 25 minutos, né? Algo do tipo. Mas quanto à lista de times, eu acho que o primeiro e o que todo mundo vai ligar os pontos e... É surpreendente eles não terem jogado juntos ainda, né? É o Chris Paul no Lakers, né? Jogando com o LeBron. A minha sensação, e eu quero saber a sua opinião, Léo, é que pela primeira vez na carreira dos dois, eu acho que faria sentido ter os dois juntos. Porque o Chris Paul não é o ideal, mas ele sabe jogar fora da bola. O LeBron também. O Chris Paul, ele pode comandar essa segunda unidade do Lakers. O Lakers precisa de mais um criador ainda. Eles têm basicamente o LeBron, o Austin Reeves, o Dennis Schroeder, que é free agent, né, se eu não me engano, então a gente não sabe se ele volta. Precisa de mais um ball handler, esse time. Eu até tava conversando com um amigo meu hoje, falando assim que acho que o LeBron e o Chris Paul são dois dos jogadores mais inteligentes da história da NBA. E eles sabiam que no auge, por mais amigos que eles sejam, nunca fez sentido. Tipo, o Chris Paul do auge no Clippers e tal, nunca fez sentido os dois jogarem juntos. Agora que os dois estão numa versão reduzida, eu acho que faria muito sentido ele no Lakers. Com certeza, né? Como você falou bem, eu acho que não só o Lakers precisa, como o próprio LeBron, que é um outro jogador que consiga também comandar, né, o ataque, também tirar essa responsabilidade. A gente viu como o LeBron não tá conseguindo ser sempre aquele jogador que começa jogadas, que vai fazer tudo. Então você ter um outro, como o Chris Paul, como você disse, ser esse outro criador, ser esse jogador que joga, pode vir com as reservas. Acho que encaixaria totalmente nesse Lakers, que nesse final de temporada teve uma defesa muito forte também. Então o Chris Paul já não vai ser o melhor defensor de como ele foi na carreira, né? Então você ainda nem precisa ter um desgaste tão forte dele nesse lado da quadra. E acho que encaixaria muito bem, como você falou também, a questão dos dois jogarem juntos. Acho que a gente sempre teve essa curiosidade, são dois grandes amigos, e seria, acho que bem interessante ver eles jogando juntos nesse momento. Obviamente não no melhor da carreira dos dois, só que ainda podendo dar muito certo. E imagino que esse é um ponto que o Chris Paul quer, né? Até mesmo se fosse dispensado, que parece que não vai ser o caso aqui, né? Mas jogar num time que ele possa disputar playoffs, ter chance de título, é obviamente o que eu penso que o Chris Paul vai querer agora, até mais do que necessariamente ser o armador da franquia por 38 minutos. Ele quer ser um jogador que vai ser importante no time e tenha essa coisa de conseguir disputar os playoffs tendo alguma chance, né? Alguns outros times que eu citei aqui, que eu coloquei na lista, acho que tem dois retornos que eu acho que fariam sentido. O Clippers, e a equipe que muito tempo precisa de um armador de verdade, né? E ele tem história com o Clippers, é um dos maiores jogadores da história da franquia. E o próprio Pelicans também, né? Ele, como um cara ali também, né, nesse papel mais secundário, eu acho que é o time que draftou ele, né? Na época, New Orleans Hornets, né? Ele é um time que ele tem histórias que são dois times que... E seria um último capítulo legal, assim, em termos de narrativa, né? Você voltar para um dos times que nos dois times, ele é um dos maiores jogadores da história, tanto do Clippers quanto do Pelicans. Eu também acho que faria sentido. Exato, acho que principalmente o Clippers também, né? Como você falou, que busca esse armador. Tem a questão do Westbrook, né? A gente não sabe se ele vai acabar ficando no time, se vai escolher em outro lugar. E parece que deu certo lá
até mesmo em questão de vestiário, mas o Chris Paul faria muito sentido nesse Clippers, que sempre buscou esse armador, que tem um elenco vasto também. Eu acho que é importante isso para você não precisar 100% do tempo, na temporada regular, desgastar um cara como o Chris Paul. Então, acho que seria talvez aí até o melhor encaixe para esse Chris Paul, que ainda voltaria para o time, que ele passou grande parte da sua carreira, passou o seu auge lá, né? Então ainda teria essa história bonita. Como você citou também, o Pelicans, acho que necessita de caras como o Chris Paul no time e faria total sentido você ter ele ao lado do Zion, né? Acho que seria uma parceria bem interessante. E voltando a New Orleans, seria, acho que, uma história que eu não sei se vai ser o local preferido aí, se o Chris Paul tiver alguma chance de poder opinar nisso, mas seria uma história bem bacana também. E um fato interessante também do Lakers é que há 12 anos atrás, se não me engano foi 2011, a liga basicamente vetou a troca dele, né, pro Lakers, né, que a história assim, não foi bem o Dave Stern barrou, né, era um momento do Hornets que eles estavam em transição, se não me engano, para ser vendido ou algo do tipo, e era a liga meio que estava administrando, né, e eles não deram aval pra troca acontecer, né, e se a troca tivesse acontecido, teria sido um baita assalto, né, pra cima do Hornets. Eu não tenho os detalhes aqui, mas seria baita assalto, mas enfim, também seria interessante. Outros dois times aqui que eu coloquei. Primeiro, Dallas Mavericks. Sim, num mundo que o Kyrie Irving vai embora, acho que eu consigo ver esse cenário acontecer. E acho que é uma equipe que precisa de reforços, né? Acho que é basicamente toda a posição. Eu pensei no Cleveland Cavaliers também. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Eu pensei no Cleveland Cavaliers também, assim, como... Aí seria um papel reduzido mesmo, né? Porque a equipe já tem Darius Garland, já tem Donovan Mitchell. Talvez pode ser um destino, né? Dependendo do mercado que ele vai ter. E o Miami Heat, né? O Miami Heat é um time que também precisa de um armador. E o Gabe Vincent é free agent, né? E eu acho que o Miami Heat ganhou muitos pontos, né? Recuperou muitos pontos. A Heat Culture, né? Que tanto falavam. Acho que o Heat tá com a cotação deles lá em alta, né? E eu consigo ver um cenário que o Chris Paul queira passar o fim da carreira dele lá em Miami, né? São todos os times aqui que eu pensei aqui, eu já falei. Tem algum que é o seu preferido? Algum que você queira adicionar aqui? Bom, além desses, eu pensei em dois da Conferência Leste. O primeiro, o Celtics, que tem muitos jogadores na posição, e aí você até poderia buscar trocas por alguns deles, talvez o Brogdon. Tem alguma conversa sobre Brogdon ser trocado, né? Então, acho que faria sentido nesse cenário. E porque eu acho que até pra melhora principalmente de Jaylen Brown, ele jogando com um armador como o Chris Paul, que vai colocar ele em situações melhores, tiraria uma carga absurda do Jaylen Brown, e eu acho que faria muito sentido. E outro que eu pensei aqui também, o Sixers. Porque o Sixers tem essa questão do próprio James Harden sair, né? Ele poderia vir jogar junto com o Harden até, inclusive já jogaram juntos no Rockets, né? Não sei como é a relação dos dois. Amigaços. mas não tendo o Harden, óbvio que o time sem o Harden perde um valor ofensivo grande. Como falamos, o Chris Paul não vai ser o jogador que vai carregar o seu time agora numa temporada toda, mas ficaria ainda com essa posição de armador ainda mais carente e faria sentido para esse time colocar o Chris Paul do Embiid. O 76ers seria interessante mesmo, e a gente já viu o Chris Paul trabalhar muito bem com pivôs, né? E eu acho que nesse estágio da carreira é difícil. O que ele fez de pivô ganhar contrato aí, né? Sim, não que o Embiid precise, né? Mas eu lembro que tinha alguns anos que tinham coisas simples, tipo um entry pass, né? Um passe ali pro Embiid no garrafão, que o Sixers não conseguia acertar, né? E o Chris Paul é o tipo de coisa que ele não vai errar, né? Seria interessante, sim, o Philadelphia 76ers. O meu favorito aqui é o Lakers. Eu acho que seria o encaixe mais legal, seria a história mais legal, e em termos de conteúdo também, eu acho que poderia fazer várias referências à foto lá do Banana Boat, né? Deles lá, e seria o meu destino favorito, caso ele esteja disponível mesmo no mercado. Qual que é o seu? Bom, eu colocaria o Clippers, como eu falei, acho que faria total sentido e voltaria para um time que ele já é ídolo, né? Aposenta a camisa, já aproveita.
Ele caberia no meu boost também, viu, Gabriel? Mas aí eu gosto do Chris Paul e eu não desejo isso pra ele. Olha, eu não me importaria se o Pistons oferecesse, sei lá, 15 milhões de dólares pro Chris Paul pra ele ser o mentor do Cade Cunningham. Não ficaria chateado. A questão do Clippers é que é muita incerteza ao redor do Kawhi e do Paul George, né? E você se amarrar aí a esse time com todas as incertezas é bizarro, né? Mas acho que o LeBron aos 39 anos é uma aposta bem melhor do que o Kawhi e o Paul George bem mais jovens que o LeBron. Mas antes da gente encerrar esse episódio aqui, Léo, a gente ainda vai gravar mais sobre draft da NBA e planos dos times. A gente acabou falando muito dos Lakers, né? Acabou citando o Kyrie ali de lado, né? A notícia grande dessa semana, né? A grande bomba é o suposto contato do Kyrie com o LeBron para levar ele para Dallas, né? E parece que Dallas, antes da janela de troca, chegou a explorar essa possibilidade. Lembrando que o LeBron nunca foi trocado na carreira. Teria que ser uma troca, né? Ele tem mais um ano de contrato com o Lakers. Uma escala de 0 a 10, 10 sendo Kyrie Irving falando que a Terra é plana. Qual o tamanho desse devaneio do Kyrie? Acho que é no mínimo 8 aí, né? Porque achar que ele vai conseguir recrutar o LeBron James é bem absurdo, né? E por tudo que envolve a questão de qual seria o valor que eles pagariam pro LeBron James? Como que o Lakers ia abrir mão do LeBron assim? E o Dallas acabou de fazer a troca pelo próprio Kyrie, então também não tem